Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Dicas de Português com Josiane. Sou professora Josiane e a dica de hoje é sobre adjunta de nominal. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria que você se inscrevesse em nosso canal se ainda não se inscreveu. Deixe o seu gostei, compartilhe os vídeos com seus amigos e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E também nos siga no Instagram, @Dicas de Português com Josiane. Muito bem, adjunta de nominal significa um termo junto com um nome. São os elementos, são os termos que estão junto com o nome. O que é o nome? Nome é um substantivo ou uma palavra substantivada. Então, os termos que estão relacionados com esse nome são chamados de adjunta de nominal. É um tema que está sempre sendo cobrado nas provas escolares, no Enem, concursos, vestibulares. Então, o que é a sintaxe? A sintaxe é uma parte da gramática que estuda as palavras e as suas relações ao compor uma oração dentro de um texto. A sintaxe, ela divide esses elementos em termos essenciais e acessórios. Os termos essenciais são os sujeitos e os predicados, e os acessórios são os adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais e o aposto. Mas hoje nós vamos nos ater ao adjunto adnominal. Bom, então o adjunto adnominal é um termo acessório que pode determinar, especificar ou explicar um substantivo. Para você poder identificar esse termo acessório, identificar esse adjunto adnominal, que apesar de ser chamado de termo acessório, ele tem a sua importância dentro da oração, você tem que fazer análise sintática. A análise sintática seria você analisar cada termo da oração e a sua função dentro dessa oração. Por exemplo, o substantivo ele pode assumir a função do núcleo do sujeito, ele pode assumir também a função do núcleo do complemento verbal. E agora eu vou apresentar um exemplo e a partir desse exemplo eu vou fazer análise sintática para chegarmos ao substantivo e a partir do substantivo localizar os adjuntos adnominais. O exemplo é o seguinte: o professor inovador enviou 2 trabalhos desafiadores aos seus alunos. Para fazer a análise sintática, primeiro nós temos que localizar os elementos essenciais da oração. Quais são os elementos essenciais da oração? O sujeito e o predicado. O verbo sendo significativo, você vai fazer a pergunta para o verbo, vai localizar esse verbo na oração e fazer a seguinte pergunta: quem é que ou que é que? Neste caso, você tem o seguinte verbo, o verbo enviou. Então, você vai fazer a pergunta: quem é que enviou? Quando você faz a pergunta quem é que enviou, você vai ter a seguinte resposta: o professor inovador. Então, o professor inovador vai ser o meu sujeito da oração. Localizando o sujeito, nós temos agora que observar qual é a palavra principal desse sujeito, ou seja, o núcleo do sujeito. Muito bem, nesse caso nós temos como núcleo o substantivo professor. Em volta da palavra professor, eu tenho os adjuntos adnominais. Quais são os adjuntos adnominais? O artigo o e o adjetivo inovador. Então, os termos, os elementos que estão em volta desse substantivo, que está na função de núcleo do sujeito, eles são denominados adjuntos adnominais. Portanto, ao fazer essa análise, eu localizei para você os adjuntos adnominais que estão em volta da palavra professor, que é o núcleo do sujeito. Agora vamos analisar o predicado. No predicado, você tem o verbo significativo enviou e os seus complementos. Os complementos deste verbo, você pode observar que são 2, porque é um verbo transitivo direto e indireto. Aí você vai me perguntar, o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto? O verbo transitivo direto é aquele que precisa de um complemento sem o auxílio de uma preposição. Ele pede um complemento, mas não precisa da preposição. O verbo transitivo indireto, quando ele é indireto, ele precisa de um complemento com o auxílio da preposição. Neste caso, o verbo enviou tem essas 2 transitividades, indireta e direta. Vamos analisar então o complemento desse verbo.
Então, a partir do verbo, você observa que tem a frase, 2 trabalhos desafiadores. Essa frase, 2 trabalhos desafiadores, é o complemento do verbo chamado de objeto direto. Por quê? Porque você vai verificar que após o verbo não tem uma preposição, você tem um numeral. 2 trabalhos desafiadores é chamado de objeto direto e ele tem um núcleo. Esse núcleo é a palavra principal desse complemento, que é o objeto direto. Então, ele é a palavra trabalhos, que é um substantivo. Em torno desse substantivo, nós temos 2 palavras, que é o numeral 2 e o adjetivo desafiadores. Esses 2 elementos, que é o numeral e adjetivo, eles são, na análise sintática, eles desempenham a função de adjunta de nominal do substantivo trabalhos. Continuando a análise sintática, você tem então o objeto direto e o objeto indireto, porque o verbo ele é um verbo que pede 2 transitividades, indireta e direta. Observa que para iniciar esse complemento em que o objeto é indireto, você tem a preposição a mais o artigo os, formando, aos. Então, você tem aos seus alunos. Então, quem envia, envia o que a quem? A resposta a quem? Aos seus alunos. Então, você tem aí a palavra principal, que é um substantivo alunos, e os termos que estão relacionados com alunos, que é o pronome e o artigo. O pronome seus, que é um pronome adjetivo. Por que ele é chamado de pronome adjetivo? Porque ele está acompanhando o nome. Os pronomes eles têm função de substituir o nome ou acompanhar o nome. Quando ele acompanha o nome, é chamado de pronome adjetivo. Muito bem, então, como adjunta de nominal da palavra do substantivo alunos, eu tenho seus e o artigo os, correto? Então, você vai me perguntar, para eu encontrar os adjuntos adnominais e identificá-los na oração, eu preciso fazer análise sintática? Sim, você precisa fazer. Identifique, então, primeiro os elementos essenciais da oração, que é o sujeito, o predicado. Para você encontrar esse sujeito, você tem que localizar primeiro o verbo. Esse verbo sendo significativo, você vai fazer a pergunta quem é que ou o que é que para o verbo. A resposta vai ser o seu sujeito. Esse sujeito, você vai encontrar o núcleo dele. Encontrando o núcleo do sujeito, você vai observar quais são os elementos que estão em volta dele. Esse sujeito, sendo um substantivo, vai ter termos que estão relacionados a ele. Quais são esses termos? São os adjuntos adnominais, certo? Aí vamos agora para o predicado. O predicado é o verbo e os seus complementos. Nos complementos, você vai verificar que existe uma palavra principal, uma palavra central, que é o núcleo. Esse núcleo vai ter termos que estão girando em torno dele. Esses termos são chamados de adjuntos adnominais. Muito bem, então quais são os termos, os elementos que podem ser considerados adjuntos adnominais? Conforme fizemos a análise sintática, são os artigos, definidos e indefinidos, os adjetivos ou locuções adjetivas, que são 2 palavras que têm o valor de adjetivo, os pronomes adjetivos e os numerais. Bom, o assunto de hoje foi sobre o adjunto adnominal, que é um termo acessório que determina, especifica e explica um substantivo. Quando você fala de adjunto adnominal, você tem que lembrar de análise sintática, então você tem que fazer análise sintática para você localizar esse adjunto adnominal. Os possíveis adjuntos adnominais, quais são os elementos que podem ser considerados adjuntos adnominais? Artigos, pronomes, numerais, adjetivos e locuções adjetivas. Bom, por hoje é só, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe os vídeos, ative as notificações para ficar sabendo dos próximos conteúdos. Você pode também nos seguir no Instagram, Dicas de Português com Josiane. Tchau!